Ó, se por um acaso minha imagem congelar ou eu cair, peço para que vocês tenham um pouquinho de paciência que eu vou voltar. Tá? É porque hoje o computador em que eu estou está um pouquinho lento, ele está dando umas travas. Mas não precisa se preocupar não, porque qualquer coisa eu retorno, tá bom? Então, assim, mais uma vez, boa noite. A gente está começando agora a segunda aula do nosso História da Educação, né? Lembrando que na primeira aula a gente falou sobre a educação na Antiguidade Clássica, educação grega, romana, os primórdios da educação. Agora a gente vai falar da educação renascentista, né, do iluminismo e do humanismo, que são bases, grandes bases do que nós temos hoje na educação brasileira, na educação mundial como um todo. Tá? Eu vou compartilhar aqui a tela, porque vai ficar mais fácil para a gente começar a trabalhar os assuntos. E aí a gente vai dialogando aí em relação a isso. Deixa eu só carregar aqui. Vamos lá, História da Educação, aula 2. Só terminar de carregar. Eu falei, a conexão está um pouquinho... Não é nem a conexão, é o computador que está um pouquinho lento. Pronto, foi. Bom, então assim, nós vamos dividir nosso assunto hoje em 3 partes específicas. O Renascimento, o Humanismo e o Iluminismo. Tá? Falar um pouquinho de cada para ficar mais fácil. Primeiro, vamos começar falando do Renascimento. Né? Quando a gente fala em Renascimento, você está pensando em alguma coisa surgir, né, novamente, uma nova vida e tudo mais. O Renascimento ele tem esse nome porque ele está diretamente ligado à queda do Império Romano, né? E o fim do que muitos chamam, né, do período medieval de Idade das Trevas, o que é um pouquinho de maldade, porque muita coisa boa também, muito desenvolvimento ocorreu também na Idade Média. A Idade Média ela é considerada, ela tem uma certa dose de preconceito com a Idade Média, e é justamente a queda do Império Romano em Constantinopla, que a gente costuma chamar de queda de Constantinopla, né? Quando Constantinopla ela sofre, ela é derrotada, a cidade é invadida, é justamente essa queda de Constantinopla que marca o final da Idade Média e o início de um período que a gente vai chamar aí de Renascimento. Né? Então, aqui a gente tem a queda do Império Romano Oriental em Constantinopla em 1492, promoveu a busca por novas rotas comerciais. Vocês lembram que quando a gente estuda lá a história do Brasil, né, pouquinho antes do descobrimento, né, da chegada dos portugueses ao Brasil, a gente tem a chegada dos espanhóis à América, né? O pessoal chama da descoberta da América, né? Então, esse período era o período das grandes navegações. Está diretamente ligado com a ideia do Renascimento. Né? A Idade Média, você tinha aqueles... vocês devem lembrar, lá na época que estudaram história, no ensino fundamental, o feudalismo, né? Os senhores feudais. E, justamente, o Renascimento ele tem como característica os grandes estados começando a se formar. Né? A Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal... os grandes estados nacionais eles começam a se formar. Então, justamente, voltando para cá, né, a queda do Império Romano em Constantinopla, em 1492, promoveu a busca por novas rotas comerciais, enquanto, em 1494, os árabes foram definitivamente expulsos de Granada e a coroa espanhola, recém-unificada, ingressou em uma era de navegações exploratórias e conquistas territoriais, que a gente estava falando, né, as grandes navegações. Os regimes feudais começaram a dar lugar a estados cada vez mais fortes, com exércitos profissionais, burocracias organizadas. A gente abandona o feudalismo, que eram aqueles vários feudos com seu senhor feudal, e a gente passa a ter estados cada vez mais fortes, estados nacionais, né? Com exércitos profissionais, com burocracias, com burguesia, com clero, com tudo isso organizado. Então, é justamente isso que vai marcar aí a fase do Renascimento. Ok? Vamos lá. Aí vem, já que estamos no Renascimento, como é que funcionava a educação? Como é que era a pedagogia renascentista? Né? Então, aqui, temos que ressaltar que a ruptura renascentista não diz respeito a um abandono de uma visão de mundo fundamentalmente cristã,
ou a uma negação das autoridades vigentes, como grandes desenvolvimentos deixariam evidente. A expansão para o continente americano, por exemplo, ainda seria grandemente justificada pela evangelização de populações indígenas consideradas pagãs. Qual é a questão? A gente precisa entender que o Renascimento não quer dizer uma negação imediata de toda a Idade Média, né? A gente lembra lá que a educação na Idade Média, no período medieval, ele era essencialmente centrado o quê? Na religião, né? Não quer dizer que no renascentismo a religião não tivesse, a igreja não tivesse poder sobre isso, ela continuaria tendo, né? Até porque grande parte da expansão europeia pelo continente americano, colonização das Américas, América Espanhola, o Brasil, tinha como justificativa evangelizar a população indígena, né, que eram considerados pagãos. A grande transição foi, portanto, de ordem cultural, e o processo educacional foi considerado fundamental para tal. Ou seja, para se catequizar essas populações, era preciso alguma coisa de ordem cultural, né? E a educação se prestava a esse papel. Os burgueses urbanos, em franco enriquecimento, graças à abertura de novos mercados, buscaram formas de se educar e adquiriram a cultura letrada, que passou a ser admirada. Ou seja, a educação passou a ser visto como um produto para a ascendência social. Se eu quero subir de vida, se eu quero ter uma vida melhor, eu preciso de educação, né? E essa cultura de letramento passou a ter valor aí justamente no Renascimento. Ok? O acesso à instrução formal, entretanto, mantinha-se limitado para padrões atuais, mas passava por uma notável onda de crescimento. Se lá na Idade Média a gente via que a educação era para muito poucos, havia um crescimento em relação ao Renascimento, à época do Renascimento. Se, por um lado, a educação mais formal e variada era garantida para as elites, havia alternativa para outros estratos sociais, ao contrário do que a gente tinha antes, que esses grupos não tinham nenhum tipo de direito, né? Na pedagogia renascentista, esses grupos também tinham. Embora não houvesse uma abordagem uniforme nos territórios europeus desde o século XII, é importante frisar que era esperado que as dioceses locais disponibilizassem um professor para educar jovens que não tinham condições de pagar por sua própria instrução. Existiam também escolas independentes, mas igualmente estruturadas em torno de uma perspectiva religiosa de ensino. Percebam que a igreja e a religião continuam tendo protagonismo na questão educacional, ainda no período renascentista. Tá bom? As primeiras escolas renascentistas eram limitadas pelas bases de conhecimento que ainda incorporavam. Por isso, mantinham-se ainda leais às tradições medievais de ensino, que a gente viu, né? A escolástica lá de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Isso ocorria porque mesmo escolas independentes eram normalmente administradas por ordens religiosas. E aí vem os jesuítas, que tiveram grande papel no processo educacional brasileiro na época do Brasil colônia. Tá? A gente vai ver isso mais lá, se não me engano, na aula 5 ou na aula 5. Os jesuítas, em especial, tornaram-se conhecidos por suas instituições de ensino, que combinavam princípios religiosos e uma disciplina rigorosa. A gente vai falar muito dos jesuítas ainda. Os colégios jesuíticos tornaram-se famosos mundo afora e preservaram uma posição de proeminência em regiões católicas até finais da Idade Moderna, né? E o Brasil foi um dos lugares em que os jesuítas mais se destacaram nessa relação educacional. A ação dos educadores jesuítas era regrada por uma coletânea de saberes sistematizados que consistia de diretivas rígidas. Primeiro, aliar as virtudes religiosas e mundanas à rotina de estudos, né? Os estudos estavam diretamente ligados à questão religiosa. 2, evitar a introdução de novas opiniões e novos conceitos sem aprovação dos superiores da ordem. Ou seja, você não era livre para ter novas opiniões, novos conceitos, não. Existia uma verdade, né, que era repassada, e nada fora daquilo poderia ser introduzido junto aos alunos sem autorização superior da ordem. Realizar repetições regulares para fixação dos conhecimentos. Percebam que essa questão que nós temos ainda hoje nas escolas de repetição
Escreva 100 vezes, repetir, ficar fazendo cálculo. Isso tudo é uma herança da concepção jesuítica. Repetições regulares para fixar. Então, se eu ficar repetindo muitas vezes, eu vou fixar o conhecimento. Isso é uma herança do século XV, da herança jesuíta ainda, né? Então, olha, 500 anos após, a gente continua repetindo isso. Manter a ordem nos recintos do colégio. Os jesuítas, eles eram metódicos com disciplina, né? Existe um lema da educação jesuíta que, em latim, que em português significa inerte como um cadáver. O aluno bom, na concepção jesuítica de ensino, era o aluno que era inerte como um cadáver, ou seja, ele tinha que ficar parado, só recebendo as informações sem discutir, sem perguntar, sem nada. Ele só ficaria ali recebendo tudo. E realizar preleções acerca dos autores antigos, né? Isso diz muito da valorização dos conhecimentos anteriores. Com a difusão da literatura clássica e o interesse renovado pelo aprendizado das letras nos séculos XVI e XVII, o número de colégios aumentou pelo continente e eles se tornavam cada vez mais organizados, ou seja, a educação vai se desenvolvendo, né? O modelo de ensino, como já foi salientado, ainda seguia o método escolástico, que a gente viu lá na Idade Média. Então, percebam que o método escolástico do trivium e quadrivium, que a gente viu na aula passada, permanece na pedagogia renascentista. Os programas continuavam a se basear nos clássicos trivium e quadrivium, persistindo, portanto, a educação formal de gramática e retórica, como na Idade Média. Não foi abandonada a ênfase no estudo do latim, com frequente descaso pela língua materna. Então, assim, independente, por exemplo, de você estar no Brasil ou em Portugal, que a língua materna era o português, as aulas eram dadas em latim, né? A ênfase era o latim, não era na língua materna, não era no português. A ênfase era sempre no latim, que era considerada a língua clássica. Ok? Eventualmente, reformas passaram a pressionar os modelos tradicionais. O tempo vai passando, a sociedade se desenvolve e reformas foram começando a ser feitas. A Universidade de Paris, por exemplo, converteu a Faculdade de Artes em propedêutica. O que é a propedêutica? A propedêutica é algo que serve como introdução, né? Isto é um curso de base para outras faculdades. Então, para que você fizesse uma faculdade de filosofia, uma faculdade de direito ou de medicina, antes você deveria fazer a faculdade de arte, que tinha essa visão propedêutica, ou seja, servia como uma introdução para outras faculdades. Com isso, foi possível notar o início da divisão mais clara entre o ensino secundário e o superior. Então, a gente conseguia observar essa divisão em etapas, que hoje é tão comum, mas que naquela época não era. É a partir daqui que começa essa divisão, né? A presença de pensadores como Erasmo de Roterdã em instituições tradicionais de ensino superior representava a incorporação do pensamento humanista, que figurava o início de uma relevante cadeia de reformulações nos sistemas de ensino das potências europeias e de outras regiões do globo sob sua influência e domínio. Vai começar o humanismo, né? A gente está ali já no século XVI e o humanismo vai começar a tomar o protagonismo nessa questão do desenvolvimento da educação na Europa e nas suas colônias, né, por influência. Então, aí a gente entra no humanismo, né? O ideal humanista, ele surge na confluência de interesses burgueses e mercantilistas, movidos pelo impulso de encontrar e acumular riquezas. Navegar por oceanos não mapeados e colonizar regiões remotas do planeta era parte dessa busca por riqueza. Então, como é que a educação se desenvolve? As pessoas querem acumular riqueza, elas querem ficar ricas, né? Elas querem desenvolver, colonizar regiões de outros lugares para se aproveitar daquelas riquezas. Para isso, ela precisa de quê? Ela precisa de educação, ela precisa de novos conhecimentos. Como é que eu consigo construir barcos mais velozes? Como é que eu consigo construir instrumentos que durem mais tempo, armas que sejam mais potentes? Então, tudo isso tem a ver com o desenvolvimento da educação. Okay? Sempre na busca do lucro, na busca das riquezas. Apareceram significativos exemplos de literatura erudita escritos em línguas nativas, em vez de latim.
Se lá, um tempinho atrás, o latim, né, dominava tudo, nesse período do humanismo, as línguas nativas começam a aparecer, começam a se desenvolver na literatura, né? O que gerou um impacto na formação bibliográfica das pessoas e tornou o processo de assimilação da leitura consideravelmente mais acessível. Com certeza, se eu falo em português, fica muito mais fácil que eu consiga aprender a ler em português, né? Imagina, eu falo em português e tenho que aprender a ler em latim, né? Então, esse processo da apropriação da língua materna facilita o processo de assimilação da leitura e aumenta, com isso, o número de pessoas alfabetizadas. Diversos pensadores introduziram ainda outros conceitos inovadores, como João Luiz Vivet, que preconizava a importância do desenvolvimento do pensamento indutivo, Erasmo de Roterdã, que criticava a abordagem escolástica e defendia que cada fase do aprendizado respeitasse os diferentes estágios do desenvolvimento da criança. É o Erasmo de Roterdã que vai plantar uma semente que lá na frente a gente vai ver com Jean Piaget, né, que a gente vai falar mais à frente em outras disciplinas. Michel de Montaigne, que salientava a importância de educar os jovens para a autonomia e o senso crítico, visando a formação humana integral. Então, lembrados que a gente falou de paideia, formação humana integral, né? De Montaigne, ele vai pegar esse conceito e incrementar ele, né? Com a questão da autonomia e do senso crítico. Então, é no humanismo que essas ideias começam a evoluir, que elas começam a se desenvolver. Novas ideias colocavam em xeque a visão de mundo proposta pelas autoridades católicas, o que, consequentemente, minou sua influência. Isso ocorria em mais de uma frente. De um lado, a descoberta de terras até então desconhecidas pelos europeus, e de outro, as culturas de formas de vida animal e vegetal encontradas nelas, que desafiavam o modo como a realidade era compreendida por pensadores respeitados havia séculos. Como assim? Imagina, o mundo para você se resumia à Europa. Então, os tipos de animais, os tipos de plantas que existiam ali na Europa, na sua concepção, era aquilo que existia, não existia nada diferente. E quando esses novos lugares vão sendo descobertos, vão se vendo novos tipos de animais, novos tipos de plantas, e aí grande parte do que os pensadores daquela época, da Idade Medieval, defendiam, você vê que começa a perder o sentido, né? Então, isso faz com que o pensamento humanista ele possa se desenvolver deixando de lado esse pensamento ainda medieval. Okay? A isso se somava o entusiasmo retomado pelas tradições clássicas de conhecimento e questionamentos da Igreja de Roma. A Igreja Romana ela dominava todo esse processo, né? Os estados não sobreviveriam sem uma influência, sem a parceria com a Igreja Romana, né? E é justamente nesse período que a Igreja começa a sofrer defecções. Ela começa a ter questionamentos. Em várias partes do continente despontavam proponentes de novas perspectivas religiosas, as quais viriam a romper com a Igreja. E aí a gente teve a Reforma Protestante, né? Isso representou um período turbulento de reforma, que foi a Reforma Protestante com Martinho Lutero, né? E aí a Igreja vem e faz a Contra-Reforma, que envolveu a emergência de vertentes protestantes do credo cristão e confrontos motivados, entre outras razões, pela religião, como a Guerra dos 30 Anos. Né? A Guerra dos 30 Anos foi uma guerra que envolveu várias nações do continente europeu e tinha como uma das razões eram as questões religiosas. Né? A Reforma Protestante, já ali pela Alemanha, pelos países nórdicos, e a perda da influência da Igreja Romana junto a esses territórios. As reformas religiosas se revelaram um passo fundamental para o desenvolvimento do modelo educacional que conhecemos, especialmente no norte da Europa, onde correntes reformistas se manifestaram com grande força, suprimindo o modelo clerical tradicional. Né? Aquilo que eu acabei de falar, os países nórdicos, a Alemanha, elas acabaram deixando um pouco de lado a influência da Igreja Romana e, com isso, fizeram com que houvesse um desenvolvimento mais expressivo no modelo educacional. A Igreja da Escócia, por exemplo, protestante presbiteriana, instituiu a designação de um professor para cada paróquia, incluindo aulas gratuitas para os pobres em 1561.
Serviço este que foi mantido por um imposto específico. Em regiões da atual Alemanha, ao longo do século XVII, por sua vez, reformas profundas instituiriam a educação obrigatória e os graus de aprendizagem. Então, percebam que a reforma protestante foi um dos fatores que levou ao desenvolvimento da educação, né? E, digamos, uma expansão da educação para os mais pobres também. Ok? Mesmo na Europa Católica, outras ordens religiosas, à exceção dos jesuítas, se mostraram capazes de assimilar o ensino em línguas modernas e os princípios da filosofia racionalista de René Descartes. O que acontece? Os jesuítas, eles eram muito tradicionais. Eles se agarravam muito com essa questão ainda das tradições, da escolástica e tudo mais. Mas a gente tinha outras ordens religiosas que eram um pouco mais abertas para o ensino um pouco mais diversificado. E, inclusive, seguiam os princípios do racionalismo de Descartes. Né? O principal lema de Descartes era penso, logo existo. Ou seja, a reflexão, o pensamento, a importância de refletir, Descartes trazia isso. Era o racionalismo, a razão. Né? A razão acima da fé. Aliavam-se, então, a crença religiosa e a primazia da razão, em oposição aos fundamentos de memorização e repetição dos jesuítas, além de dar mais importância ao ensino das línguas nativas que do latim. Então, você tinha a crença religiosa lá, né, dos protestantes, mas aliados também à primazia da razão de Descartes. Isso tudo em oposição à ideia jesuíta ainda do tradicionalismo, do ensino das línguas nativas e tudo mais. Okay? Enquanto isso, o filósofo empirista inglês John Locke se opunha tanto ao ensino de base religiosa quanto ao de base racionalista. John Locke ele traz uma visão totalmente diferente. Ele defendia uma educação inclinada para a experiência e para o aprendizado da língua vernácula, bem como a cultura do corpo, isso é, educação física. Olha o que Locke falava. A felicidade e a desgraça do homem são, em grande parte, sua própria obra. Aquele que não dirige seu espírito sabiamente não tomará nunca o caminho certo. E aquele cujo corpo seja doente e débil nunca poderá avançar por ele. Então, John Locke ele tinha a ideia de John Locke estava voltada para essa cultura do corpo, a educação física, a experiência, a vivência. Tudo isso era o que defendia John Locke, deixando de lado, né, se opondo ao ensino de base religiosa e também ao racionalismo de Descartes. Contudo, talvez a influência mais duradoura na configuração da educação moderna foi possivelmente Jan Amos Comênio. Vocês vão ouvir falar muito de Comênio. Né? Ele era um pedagogo tcheco e bispo da Igreja Moraviana. Autor do tratado intitulado Didática Magna, Comênio foi um dos primeiros grandes defensores da educação universal. Ele tinha a pretensão de desenvolver uma metodologia que tornasse possível ensinar tudo a todos. Para isso, era preciso desenvolver um sistema educacional que oferecesse uma base sólida de conhecimentos sem molestar ou entediar os estudantes. Comênio vai ser o primeiro que vai defender a educação universal, ou seja, a educação para todos. Para Comênio, a aquisição de conhecimentos não devia ser restrita a um grupo seleto, mas expandida para todos, a fim de melhorar sua compreensão do mundo e de si mesmos. Aí olha essa fala de Comênio, como é que ilustra isso. Todo homem nasceu com capacidade de adquirir a ciência das coisas, antes de mais nada, porque é a imagem de Deus. Ou seja, não está desvinculado de uma moral religiosa, mas aqui Comênio é o primeiro que vai defender essa necessidade de educação para todos. Afirmou o autor ao explicitar uma das premissas mais fundamentais de sua obra, a de que todos os seres humanos apresentam as condições necessárias para adquirir conhecimento. A gente vai ver ao longo da história que, na defesa da educação para poucos, a ideia de que se tinha que algumas pessoas não tinham condições para aprender. Mulheres, escravos, pobres, eles não tinham direito, porque simplesmente eles não conseguiriam. E Comênio vem e diz exatamente ao contrário. Todos têm as condições necessárias. Podemos observar no pensamento do autor a visão antropocêntrica própria do pensamento humanista. Importante. Qual é a visão do pensamento humanista? É a visão antropocêntrica. O que quer dizer isso? O centro do universo é o homem, né? E não é uma visão teocêntrica que a gente tinha lá na Idade Medieval,
que o centro do universo seria Deus, seria a religião, né? Para os pensadores que defendiam essa visão, o homem está no centro do universo e representa a expressão máxima da criação divina. A centelha divina na mente humana poderia ser apreciada, entre outras características, em sua capacidade de aprender não apenas o que está próximo no tempo e no espaço, mas por meio da indagação e da pesquisa, também explorar o desconhecido e investigar o infinito. Então, o antropocentrismo, o homem no centro do universo, é a principal característica do pensamento humanista. Ok? E aí, a gente passa pelo humanismo e chega no iluminismo. Né? O que vem a ser o iluminismo? A gente entra na época do século das luzes, né? A era das luzes, ou seja, tudo fica claro, tudo fica... o que estava em trevas, em oposição à idade das trevas e à idade das luzes. O século XVIII marcou a culminação de um longo processo de ampliação de horizontes para o pensamento europeu. A consolidação dos Estados nacionais, Inglaterra, França, que teve início na aurora da Idade Moderna, promoveu a ascensão de monarquias absolutistas, comandadas por reis com um poder sem paralelo em séculos recentes. Ao mesmo tempo, havia circulação de pessoas e mercadorias do capitalismo emergente, assim como a circulação de ideias, provocando uma reconfiguração do pensamento e da moral. Uma burguesia enriquecida em busca incessante de seu lugar em um cenário ainda governado por uma aristocracia eclesiástica e cortesã, as quais se delineavam claramente como estamentos opressores. Ou seja, ainda o clero, a igreja, ainda tinha uma influência muito grande sobre os estados. E justamente esse clero, essa burguesia, fazia com que houvesse uma opressão sobre as outras classes. É justamente no período do iluminismo que isso vai mudar de figura. Uma guinada significativa para a laicidade. O que é a laicidade? É a igreja ser deixada de lado, né? Ela não vai mais ser confundida com o Estado. Para o liberalismo e para o individualismo, tornou evidente o caráter desse século como um período limítrofe entre a Idade Moderna e a contemporaneidade. E muitos conflitos foram provenientes desse cenário. Então, isso daqui é uma transição entre a Idade Moderna, em que a gente ainda tinha um forte poder da igreja, né, sobre a educação, e a contemporaneidade, em que a gente tem um Estado laico como um todo. Okay? A gente vem para o século das luzes. Esse seria o século das luzes, a era do iluminismo, um período marcado pela chegada dos pensadores a um posto de alta influência na sociedade ocidental. Pela primeira vez, os pensadores estão no topo, e não a igreja. Em razão de sua proximidade aos monarcas do período, filósofos e educadores ocuparam o centro do poder e a educação, de necessidade formal de instrução, converteu-se em política de Estado no sentido mais amplo. Ou seja, a educação virou uma política de Estado, né? A educação vira uma política de Estado porque se vê na educação a condição fundamental para o desenvolvimento daquele Estado. Ok? Esses pensadores frequentemente dialogavam com as autoridades dominantes, primeiro como críticos do poder estabelecido, depois como conselheiros em busca da implementação de reformas. Essas reformas representavam uma grande transição na medida em que propunham a liberdade de imprensa, liberdade de culto, o que incluía postura irreligiosa. O que é isso? A postura laica, né? A religião, cada um tem a sua e não deve se envolver com o Estado. E novas formas de pensar o direito e a educação. E aí a gente vai ter grandes filósofos iluministas cuja herança de pensamento até hoje serve para ilustrar os nossos processos educacionais, nossas bases filosóficas da educação. A gente tem Diderot, Voltaire, Leibniz, Rousseau e Kant. Então, são vários pensadores daí, né, no famoso século, a Era das Luzes, né, que é o século XVIII, que vão servir como herança para o que nós temos hoje de pensamento educacional. Rousseau julgou a educação tradicional, fundamentada na erudição dos livros, essencialmente negativa e corruptora, como toda influência sobre o indivíduo em formação, de modo que a educação ideal devia ser natural. Rousseau tem um livro chamado, que é Emílio. Emílio é um livro que fala, que basicamente é um tratado sobre a educação de Rousseau.
Então, ali estão todas as bases do pensamento de Rousseau para a educação, em que ele nega essa pedagogia tradicional e ele fala muito da pedagogia natural. Para esse pensador, as disposições primitivas do ser eram mais positivas que qualquer influência social. Embora suscetível a críticas, o pensamento de Rousseau representava um ataque relevante aos perigos da educação excessivamente voltada para a erudição e pouco dirigida para a realidade. O que o Rousseau criticava? É aquela questão de educação muito erudita, de questões muito acadêmicas e não voltadas para o dia a dia, para o cotidiano, para a realidade. Então percebam como isso ainda é bem atual, né? Essa necessidade da gente não ficar muito preso a conteúdos e também falar da realidade. Aí a gente tem Immanuel Kant, né? Kant, por sua vez, foi instrumental ao elaborar conceitualmente o princípio do iluminismo, imaginando como uma saída do estado de minoridade. É Kant que vai falar do iluminismo, né? Do princípio do iluminismo, dessa era das luzes. A minoridade em si consiste na incapacidade do indivíduo de empregar o conhecimento sem a direção de outra, o que o torna intelectualmente subordinado à autoridade do pensar, como as instituições religiosas e outros guardiões institucionalizados das tradições. Assim, para atingir o iluminismo, é fundamental a ruptura dos indivíduos com as guias que os prendem, prevenindo-os de fazer uso do seu próprio entendimento. Então, o que Kant falava? Ó, a gente tem que se libertar das amarras que nos prendem aos pensamentos de outras pessoas. Temos que pensar por nós mesmos. E quando a gente rompe essas correntes, essas amarras, a gente atinge o iluminismo, né? A era das luzes. A gente passa a ver tudo de uma maneira mais clara. Do ponto de vista da educação, grandes são as implicações desse modo de pensar, haja vista que se espera que o aluno atinja, por meio do processo educacional, não apenas instrução formal ou uma noção ampla do conjunto de saberes acumulados da humanidade, mas a emancipação intelectual, que era o que Kant falava, né? Há um aparente paradoxo no modo como Kant pensa o processo educacional, o qual caracteriza a liberdade como meta final, mas a obediência como meio necessário. Kant entendia a obediência como meio necessário, mas não aquela obediência totalmente passiva, né? Mas sim como uma espécie de disciplina. É importante notar que a obediência, nesse caso, não é uma observância passiva a um estado de hierarquia absoluta, mas uma expressão de liberdade, uma obediência voluntária da parte do estudante, que se submete à busca pelo conhecimento como emancipação de si. Ou seja, eu vou ter a obediência porque eu preciso ter a obediência para aprender, né? Para me emancipar. A obediência é voluntária, eu não obedeço porque sou obrigado. Eu obedeço porque eu entendo o que é necessário para que eu consiga me emancipar. Ok? Em Portugal, por sua vez, né, nossos colonizadores, e por consequência em suas colônias, como nós, entre elas a que se converteria posteriormente no Brasil, as reformas ilustradas foram promovidas principalmente por Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal. Pombal, que atuou efetivamente como chefe de governo durante o reinado de José I, empregou o pensamento ilustrado como forma de suprimir o poder da igreja e consolidar a esfera de influência da coroa lusitana. Vocês vão ver lá na aula 5, quando a gente falar dos jesuítas, que foi o Marquês de Pombal que expulsou os jesuítas daqui do Brasil, justamente para quê? Para diminuir o poder da igreja e consolidar o poder da coroa portuguesa. Ok? Ou seja, por mais amplo que tenha sido o alcance do pensamento iluminista na Europa do século XVIII, essa movimentação de conceitos e ações não foi uniforme, dando margem para descontinuidades e conflitos, tal como o humanismo renascentista, pois apresentava um caráter frequentemente paradoxal. De qualquer forma, esses desenvolvimentos lançaram as bases para a educação ocidental contemporânea. O que é isso, gente? Traduzindo, por mais que a gente observe, olha, foi acontecendo disso e disso, as coisas não seguiam um único rumo, um único caminho, né? Você vê que um pensador defendia uma coisa, mas ele era ao mesmo tempo que a gente pode achar incoerente, mas não era, porque o pensamento ele não é linear, ele não segue uma linha reta, né? Então, ao mesmo tempo que eu defendia uma maior emancipação, como Kant, eu defendia também uma obediência àquelas regras impostas. Então, é nessas indas e vindas que a educação foi se desenvolvendo ali, até chegar ao que a gente chama da idade contemporânea, que a gente vai ver na próxima aula. Ok?
Gente, ficou alguma dúvida aí em relação a esse conteúdo que a gente falou? A essa transição da Idade Medieval, passando por todo o período da Idade Moderna até culminar com o Iluminismo? Alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham ficado? Saiu. Para mim tá tudo ok. Perfeito, então. Então, vou encerrando a aula de hoje. A gravação dessa aula vai estar disponibilizada para vocês essa semana ainda, e eu vou disponibilizar também esses materiais que eu fiz a apresentação, caso vocês queiram rever, tá bom? Então, para a semana eu vou estar disponibilizando para vocês, ok? Professor, Sim. a frequência do... Professor, A frequência a gente vai usar o print de tela, porque não ficou pronto o link, tá? Então, todo mundo que está aqui na tela durante a gravação, a gente vai dar presença automática, tá bom? ok. Então, pessoal, boa noite, bom descanso para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.